de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e que trata de todos os inícios. A primeira expressão a aparecer no texto hebraico, a língua em que o livro foi escrito, é Bereshit, que significa no princípio. Este é também o título hebraico do livro, seguindo os costumes dos antigos, que nomeava os livros de acordo com suas primeiras palavras. Segundo a tradição, o autor de Gênesis foi Moisés, o profeta, legislador e importante líder do povo de Israel. O livro não traz nenhuma referência interna sobre seu autor, mas nenhum argumento contrário foi capaz de invalidar a tradição que coloca Gênesis como o primeiro livro de Moisés. E tendo Moisés como seu autor, Gênesis foi provavelmente escrito no deserto, durante a peregrinação do povo rumo a Canaã. Neste vídeo, queremos trazer um panorama geral do livro de Gênesis, que pode ser facilmente dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 11, trata da humanidade como um todo, e a segunda parte, do capítulo 12 ao 50, foca em uma família específica, Abraão e seus descendentes. Gênesis começa com a criação do mundo, fato que é impossível de ser datado. Tudo foi criado a partir de um comando de voz do Senhor, mas a criação do homem foi diferente. Este foi moldado a partir do pó da terra e feito à imagem e semelhança do Criador. A palavra Adão significa literalmente humanidade e também é um jogo de palavras com a palavra hebraica Adamá, que significa solo ou terra. Já o nome Eva é um jogo com as palavras ser vivente. Adão e Eva pecam e comem do fruto proibido, e por isso são expulsos do perfeito jardim criado por Deus. Fora do jardim, toda a terra foi sendo gradativamente povoada, mas o pecado foi se espalhando gradativamente também. Logo depois da história de Adão e Eva, um outro personagem merece ser destacado: Noé, homem por meio de quem Deus decide preservar sua criação. Depois do dilúvio, a terra foi repovoada, e havia apenas uma língua por todo o mundo. Mas isso nos leva ao próximo grande acontecimento da primeira parte do livro, a Torre de Babel, uma tentativa de rebelião contra Deus, que resultou na confusão das línguas e o surgimento de novos povos e culturas. Apenas depois dessas três narrativas principais, a criação, o dilúvio e Babel, é que se inicia a segunda parte do livro, a história de Abraão. É importante notar que a queda de Adão e Eva no jardim, a corrupção da humanidade que levou ao dilúvio e a história da Torre de Babel, cercada de corações orgulhosos e soberbos, tudo isso mostra o declínio moral do homem, feito para refletir a glória de Deus. Mas é claro que o Criador não abandonaria sua criação, e é disso que se trata a história de Abraão, o início do plano de Deus para resgatar a humanidade. A história dessa família segue sendo contada até o final do livro de Gênesis, de certo modo por toda a Bíblia, já que todos os judeus descenderam de Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão e dá a ele uma promessa: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus prometeu a este homem uma terra e uma grande descendência. Sim, mas prometeu também que o Messias, aquele que resgataria a humanidade caída, viria da descendência de Abraão. Ou seja, em Abraão começou o plano divino para a redenção e para reconstruir aquilo que o pecado destruiu no Éden, o caminho que dá acesso à presença de Deus. Seguindo com a história de Abraão, sabemos que ele e sua esposa, Sara, geraram Isaque, mesmo em idade avançada. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, que roubou o direito à primogenitura de seu irmão, teve seu nome mudado para Israel, e seus 12 filhos, futuramente, seriam as conhecidas 12 tribos de Israel. Entre os filhos de Jacó estava José, alguém que também cumpriu um papel importante nessa história. Sendo odiado e vendido pelos irmãos, José se tornou escravo no Egito, mas depois foi colocado em uma alta posição naquela nação, estando abaixo apenas do próprio faraó e ajudando a lidar com a escassez e fome que a terra enfrentava. O livro de Gênesis, que começou com a criação do mundo, termina com um povo hebreu, a família de Jacó, se estabelecendo no Egito cerca de 3 séculos depois do início da história de Abraão. O que acontece com o povo nessa nação
E como o povo sai dali, dando continuidade nos propósitos de Deus, fica claro apenas no livro seguinte, o livro do Êxodo. O propósito de Gênesis é registrar o momento em que Deus criou o mundo e seu desejo de ter um povo separado para adorá-lo, o que começa a ser colocado em prática através da aliança feita com Abraão. Todos os homens e mulheres destacados nesse livro falharam, mas a promessa de Deus permaneceu intacta, uma bênção que alcançaria todos os povos. Essa promessa ainda demoraria muito para ser cumprida plenamente, mas todo o restante da Bíblia segue preparando o caminho e apontando para a necessidade do Messias. Há muitos detalhes históricos por trás de cada livro. Por isso, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum outro conteúdo sobre os livros da Bíblia. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. E até a próxima!